Então, primeiro, boa tarde para todo mundo, né? Queria pedir desculpa aí pela esse desencontro aí, consegui entrar, não consegui, a sala que funciona ou não, a gente ainda estamos nos ajeitando aqui. Primeiro, apresentar que esse é um curso livre, é uma iniciativa da Escola Marx, né? A Escola Marx, quem que está impulsionando é uma corrente interna do pessoal que é o Movimento de Esquerda Socialista, que tem como uma das suas principais figuras a Luciana Genro, inclusive que estava participando aqui desse curso e tal, e deu uma aula inaugural agora na segunda-feira aí do curso mais geral. Mas a ideia é que, além de ter esse curso geral, que a gente consiga também ter cursos livres com temáticas diferentes, né? Dentre essas temáticas, uma que a gente já vem trabalhando há algum tempo tem a ver com a temática, tem a ver com um pensador importante para a gente, para a esquerda internacional e brasileira, que é o Gramsci. E para ajudar nesse debate, na construção aí sobre o Gramsci, a gente convidou a Daniela Mussi. A Dani, ela é pós-doutoranda da USP, já há mais de 10 anos tem estudado afinco a questão do Gramsci, participa de várias traduções e coletâneas do Gramsci também. Ela tem trabalhado junto com uma coletânea na própria Boitempo, agora mais recentemente. Ela vai poder explicar melhor. E aí eu fiquei muito feliz que o Israel Dutra, um colega nosso, sugeriu, né, de ter esse curso aí. Eu fui conversar com a Daniela e ela aceitou dar esse curso aí, introdução aí ao Gramsci, a partir desses escritos de 1917. Então é isso, a ideia do curso é a gente fazer em 4 encontros para ter essa introdução. E aí no momento seguinte a gente pegar... Fred, acho que o seu microfone está desativado. Alô? Aí, pronto, agora Opa. Sim. E a ideia do curso desses 4 encontros introdutórios aí também é para apresentar a literatura e dar dicas, ideias para quem quiser aprofundar mais no debate, né? Mas é isso, mas eu acho que a Daniela tem muito mais para agora para abrir para a gente, para falar também. Aí, sobre o curso. Oi, pessoal, boa tarde. Queria, antes de mais nada, agradecer ao Fred, a Frederica Henriques, né, do MES, a Luciana Genro, e a todos os companheiros do Movimento de Esquerda Socialista, que é uma corrente do PSOL, com a qual eu atuo de maneira muito ativa por conta da Rede Emancipa, já há alguns anos, construindo uma iniciativa específica da Rede Emancipa, que é a Universidade Emancipa, que, aliás, aproveito para fazer propaganda, está lançando um curso, abriu as inscrições para um curso agora, no dia de hoje, Lições da Pandemia para as Periferias. É um curso que a gente montou com muito carinho, junto com uma parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É um curso que vai ter certificação da UERJ, e ele vai estar lá no link. Isso, Maurício, faz esse favor, coloca o link aí que as inscrições estão abertas. É um curso que vai ter Silvio Almeida, Rosana Pinheiro Machado, Débora Diniz, Ladislau Dobor, enfim, muita gente fera, Pedro Arantes, Movimento Emancipa no Degase, movimento de ocupação no Rio de Janeiro. Vai ter muita gente fera discutindo a pandemia sobre vários temas, a partir de várias questões de saúde mental. Vai ter Christian Dunker, vai ter discussão de violência contra as mulheres, questão das mulheres na pandemia, enfim. Vai ser um curso super forte, as inscrições estão abertas, participei da construção dessa iniciativa. E, eu montei, a pedido do Fred, eu montei um curso que ele vai ser super enxuto, as leituras são curtas, ou seja, não vai atrapalhar o trabalho de ninguém, não é preciso você tirar grandes horas da sua semana para as leituras, ele foi feito já pensando num material
acessível, de leitura que a gente possa explorar o texto, todo mundo vai conseguir chegar no curso com a leitura feita. E ele vai, na verdade, eu vou apresentar ele rapidinho e vou entrar no texto que estava previsto para hoje, que o Fred já mandou para vocês por PDF no grupo de WhatsApp que a gente tem, que é um texto que é o maior, é o mais comprido deles todos, e ele é um texto que é curto. Bom, a ideia desse curso é a gente realizar 4 encontros para discutir o tema do socialismo e revolução no pensamento do Antônio Gramsci, que a maioria de vocês deve conhecer, é um intelectual e um ativista italiano que viveu entre 1891 e 1937. Ele morreu nas prisões do fascismo italiano, né? Ele foi solto e pouco tempo depois ele morreu, muito doente, ficou preso durante 11 anos nas prisões do Mussolini e produziu uma obra que ficou conhecida como Cadernos do Cárcere, que é a obra mais conhecida dele, que é um conjunto de caderninhos que ele escreveu na prisão, que depois conseguiram conseguiram mandar esse material primeiro para Moscou, depois ele volta para a Itália quando termina a Segunda Guerra Mundial, em 45, 46, esse material volta, e aí ele é publicado e tem uma fortuna incrível, lido e relido por pessoas no mundo todo, e só que o que a gente vai discutir aqui no curso são textos do Gramsci de antes dessa fase. A gente vai pegar um Gramsci começando a atividade política dele, o que é, aliás, realidade para muitos de nós, né, aqui, e na Rede Emancipa, né, pessoas que estão começando a sua trajetória política, intelectual, muitas vezes, escrevendo para o jornal do sindicato, ou escrevendo para um jornal do seu movimento, ou no WhatsApp, né, então, a ideia é pegar esse Gramsci, que não é um Gramsci acabado, já líder do movimento, do partido, deputado que ele foi, né? Mas é o Gramsci lá no começo, em Turim, estudante da universidade, que ele largou, né? Ele não terminou os estudos, mas ainda estudante da universidade, e se aproximando do movimento socialista, e se encantando com o movimento socialista, com as lutas daquele movimento, que ainda nem era comunista, porque ele, antes de ele participar da fundação do Partido Comunista na Itália, ele foi do Partido Socialista Italiano, e escrevendo durante uma guerra, né, porque era um contexto de guerra mundial, que na época não era a primeira, porque não existia a segunda, era só uma guerra europeia bem forte, né, que não seria pior do que a segunda, conseguiram fazer uma ainda pior, né, com alguns milhões de mortos, mas a Primeira Guerra Mundial é uma guerra muito marcante pelo grau de devastação que ela tem na Europa, né. E na Itália não é diferente, então você tem esse Gramsci que não vai para o front, ele não luta na guerra porque ele tem problema de saúde, não sei se vocês sabem, mas Gramsci era um homem bem baixinho, vou mostrar uma foto até dele aqui. Ele era um homem bem baixinho e corcunda. Vocês sabiam disso? Escreve, pode botar aí no chat. Ele era bem baixinho e corcunda. Tem até uma história, né, de que quando ele está preso, quando um dos colegas conhece ele na prisão, fala assim, não é possível, você não é o Gramsci é um homem alto, forte, musculoso, o herói da classe trabalhadora, e o Gramsci era esse homem bem baixinho, corcunda, teve problemas de saúde a vida inteira, e esse, inclusive, é um dos fatores pelos quais ele não vai para a guerra, ele não participa da guerra como um soldado. E por conta disso, ele fica em Turim e ele começa a escrever no jornal do partido, é a única coisa que sobra para ele fazer. Não era um dirigente, não era uma pessoa importante, não era uma pessoa forte, nem muito atlética, né? Não era um perfil de atleta, digamos assim. Então ele fica em Turim e começa a escrever no jornal. E aí vem uma coisa chamada Revolução.
num país ali meio, não muito perto, mas também não muito longe, com um país super atrasado, com um perfil rural bem forte, né, com uma característica que ninguém diria que ali haveria uma revolução, nem Marx. Marx duvidava da possibilidade de que ali pudesse haver uma revolução com aquele caráter, né, uma revolução proletária. Se achava que, e isso não era uma coisa no Marx, mas era uma coisa muito comum no movimento da esquerda na época, achar que a revolução socialista ela precisava ser antecedida por uma revolução burguesa, por mudanças na estrutura de poder e na estrutura econômica protagonizadas pelas classes dominantes, pela burguesia, porque em alguns países o atraso era tão grande, econômico, social, que se considerava que a burguesia pudesse ter um papel civilizatório, entre aspas, um papel progressista, de promover mudança, inclusão e formação de uma cultura mais moderna, inclusiva, socialmente falando, né? E aí, de repente, explode no meio da guerra, num contexto de crise profunda na Europa, de muitas mortes, né? Muitas pessoas deficientes, né? Debilitadas pela própria guerra, na maior parte dos casos. Existem pesquisas sobre isso, elas não são muito conhecidas, sobre a explosão da deficiência, né, como uma questão social nessa época, construção de hospitais, de estruturas, de políticas públicas para deficientes, que não nascidos com a deficiência, mas com a deficiência produzida, né. Então você tem esse Gramsci escrevendo na cidade de Turim, que era uma cidade industrial, tipo uma espécie de São Paulo da época, assim, muito industrializada, mas com pouca cultura, né, uma baixa influência filosófica, nada muito forte em termos culturais mais amplos. E aí você tem esse Gramsci que começa a escrever e a revolução acontecendo nesse outro país, e ele escrevendo sobre esse tema, tentando entender o que estava acontecendo, tentando reagir àquilo, e ao mesmo tempo pensando sobre qual é o impacto que essa transformação profunda que está acontecendo num outro país tão inesperada, até certo ponto duvidosa, como é que aquilo afetava o que ele pensava sobre a política para o país dele, para a própria realidade dele. Então, esse é o tema do nosso curso, né? A gente vai, para isso, hoje eu vou fazer uma apresentação que continua um pouco essas coisas que eu estou falando, sobre quem era esse Gramsci no ano de 1917, é um texto que eu escrevi com o professor Álvaro Bianchi, né, da Unicamp, a gente fez um trabalho juntos sobre Gramsci em 1917, agora a gente finalizou com a Boitempo a tradução de vários artigos de Gramsci ao longo desse ano, que vai sair agora, daqui a pouco. Esse material que a gente vai ler no curso aqui é em primeiríssima mão. Eu extraí 3 desses artigos que foram traduzidos para Boitempo agora no começo do ano, em janeiro, a gente trabalhou nisso, e separei para o nosso curso. Então, essas traduções que vocês vão ler, esses textos que o Fred vai mandar, são textos traduzidos por mim e pelo Álvaro, as notas de rodapé também são nossas, a gente montou toda a tradução, e ele vai sair com o título Odeio os Indiferentes, que é o título de um dos artigos que o Gramsci escreve nesse ano, mas não é um dos que eu separei para nós. Eu separei para nós um artigo chamado O Relojoeiro, que é um artigo em que o Gramsci fala sobre esse papel do ativista em tempos revolucionários. O que é ser um ativista em tempos revolucionários? Ele pensando sobre isso em tempos revolucionários, né? Então, ele pensando a quente essa questão da mudança na política, de como é que um ativista, um militante deve reagir, precisa reagir a um contexto de muita mudança, de muita transformação na realidade internacional e também no seu país, né? O segundo, e por isso o relojoeiro, né? É a metáfora justamente do ajuste do tempo, né? De como relacionar, como lidar com esse tempo da revolução, né? Com esse tempo que ele entra em contraste com outras temporalidades, aquelas que já são vividas por nós, né? No dia a dia, especialmente para quem tem algum tipo de preocupação de transformação do mundo, política, certo? De repente você se vê completamente bagunçado, né? Que tudo aquilo que você pensava sobre o mundo ao seu redor se
desaba, né? Se transforma, se desmorona. Será que a gente não está vivendo uma coisa meio parecida nos dias atuais? Isso é o próximo encontro. No encontro seguinte, que é o terceiro, a gente vai discutir a questão do socialismo na Itália, que é esse esforço do Gramsci de traduzir o que ele via acontecendo num outro país para o país dele. Quando a gente vê uma transformação forte, densa e intensa acontecendo ali perto de nós, né, mas não exatamente em nós, como é que a gente lida com isso? Né? Então, existe um conceito que é o de tradução, que é um conceito que vai se tornar totalmente chave para o Gramsci lá dos cadernos do cárcere, aquele Gramsci preso, já escrevendo na prisão. Mas esse conceito de tradução, ele não tira da cabeça do nada, ele não é um conceito, digamos, só bonito, estético, ele é totalmente relacionado a essa experiência dessa fase, né, de você interpretando uma transformação radical de grandes proporções num outro lugar, né, numa outra língua, e tentando pensar como isso se relaciona com a sua realidade, como isso impacta a sua própria realidade. E, por fim, a gente vai ler e discutir um artigo muito polêmico, que foi, na minha opinião, muito mal interpretado ao longo dos anos, que é um artigo que já começa, a polêmica já começa no título, que se chama A Revolução contra o Capital. E o Capital aqui tem um duplo sentido. É o livro do Marx, O Capital, por isso o título está em maiúscula, O Capital, e é o capital existente, certo? O capital, o lucro, o capital, o dinheiro, a inversão, a acumulação capitalista. E nesse artigo, Gramsci fala sobre a necessidade de ler Marx de uma forma transformadora e não de uma forma literária, né? Ele diz assim, Marx, infelizmente, é lido de uma forma adaptada, de uma forma burguesa. Muitos leem Marx de uma forma burguesa e por isso afirmam que a revolução precisa acontecer em etapas, etc, etc. Transformam o texto do Marx numa amarra, quando a Revolução Russa deve ser lida como uma revolução que questiona as ideias, que torna as ideias mais velhas do que... envelhece as ideias, né? Toda transformação de larga escala, profunda como é uma revolução social, inevitavelmente vai fazer com que as ideias pareçam fora do lugar, pareçam mais velhas, envelhecidas, e precisem se renovar, precisem ser atualizadas com base nessas grandes mudanças de época. E então, esse último texto, A Revolução contra o Capital, vai ser um texto para a gente explorar também, no fim das contas, o que a gente vai explorar com esse texto é qual é a relação que a gente tem que ter com a teoria. É o Gramsci lidando com isso e somos nós lidando com isso hoje. Como é que nós lemos os textos e qual é o papel da teoria nas nossas mãos, né? O que é que a gente faz com isso? Pois bem, eu vou mostrar aqui, vou mostrar minha tela para vocês. A minha ideia é falar um pouco sobre esse Gramsci da Revolução, do período de 1917, né? E aí eu vou pedir para o Fred ir me avisando quanto tempo eu já falei, que eu combinei mais ou menos com ele de a gente ter um espaço para questões e tal. Eu não sei se ele mandou para vocês, a nossa ideia era ter um Google Doc aberto, onde vocês pudessem colocar perguntas, comentários. Então, e o Fred está coordenando isso lá, pelo Google Doc, ele vai passar as perguntas para mim, porque como nós estamos em 132 pessoas ao mesmo tempo aqui, não tem condições de todo mundo falar, né? Mas a ideia é todo mundo poder escrever lá e a gente conversar, o Fred fazer a mediação para as questões. Tá, então deixa eu abrir o texto aqui e compartilhar minha tela com vocês. Peraí, vou compartilhar uma janela aqui, que pode ser... Não, acho que eu vou compartilhar a minha própria, essa janela aqui, não, peraí. A aula está sendo gravada assim, Luana, eu só vou... tela inteira. Tá.
Então, eu estou compartilhando com vocês, vão ver meio esquisito no começo, mas é só para poder abrir as imagens. Primeira imagem que eu vou abrir aqui, cadê? É a do Gramsci, para vocês verem quem era o Gramsci, aqui, ó. Essa foto aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Esse rapazinho aqui, ó, é o Gramsci, vocês estão vendo ele? É o Gramsci, olha como ele era baixinho, acho que ele não tinha 1,50 de altura. E esse pessoal junto com ele aqui é a redação, a equipe de redação do Grito del Popolo, ou Grito do Povo, que é um dos jornais que ele escreve nesse período, nessa fase, nesse ano de 1917. Na verdade, o jornal, ele vai, o Grito del Popolo, o Gramsci vai dirigir esse jornal a partir de agosto de 1917, porque, não sei se vocês chegaram a ler o texto que eu mandei para nosso encontro de hoje, mas tem uma revolta muito importante na Itália, que é a revolta do pão. A Itália tem uma história de revoltas do pão, né? Desde o século XIX, você tem notícias de revoltas por alimentos, saques. Inclusive o Brasil também tem, né? Uma história interessante com saques de alimentos, bom, toda a América Latina. E a Itália também tem. Mas em 1917, essa revolta do pão, ela vai ter um caráter bem especial, ela vai se politizar rapidamente. Então, é uma revolta que tem um protagonismo muito forte das mulheres, né, por comida, as pessoas estão passando fome, o país está em guerra, e com a notícia, né, os desenvolvimentos que a Revolução Russa tem ali perto, né, e a própria circulação, não só das ideias da Revolução Russa, mas de representantes russos no país, né, divulgando o que está acontecendo no país ali próximo, a revolta do pão, quando ela se dá, ela vai adquirir um contorno radical muito rápido, assim, ela vai se politizar muito rapidamente. E no caso de Turim, isso vai colocar, assim, a cidade vai ficar sem controle, digamos assim, político, por alguns dias, né? Então, a prefeitura convoca o exército, você tem uma repressão bem forte dessa revolta, né? E o Gramsci vai extrair muitas lições desse processo. E uma das coisas que vai acontecer é que a Maria Giudice, que era a diretora do jornal e que era a dirigente política, uma das dirigentes políticas da seção, olha, as mulheres, né, na presença, na luta, ela vai ser presa nessa revolta do pão, e o Gramsci, que era um colunista, uma pessoa que escrevia para o jornal, vai assumir a direção do jornal e vai dar ao jornal um caráter muito especial, de intervenção cultural, política na cidade. E um ano depois, quando o jornal fecha, já em 1918, ele já sai dessa experiência do jornal fechado, né, com uma ideia desse jornal que ele dirigiu, com uma ideia de fundar um outro jornal, talvez vocês conheçam, que vai ser seria lançado no 1º de maio do ano seguinte, 1919, que é o L'Ordine Novo, que é um jornal traduzido a Nova Ordem. Esse, sim, um jornal que vai ter uma importância política bem significativa na Itália, no contexto das ocupações de fábrica que vão se desenvolver no país de uma forma bem forte, né, entre 1919 e 1920. Mas essa é uma outra história. O que é importante aqui para nós é justamente esse Gramsci redator, né, um Gramsci colunista, né, que de repente começa a se confrontar com essas notícias de uma revolução social num outro país, né, e você percebe algumas coisas interessantes sobre ele, né, que o Gramsci, a primeira leitura que ele faz da Revolução Russa, que essa seria uma revolução totalmente diferente da Revolução Francesa, um caráter proletário, né, que a Revolução Russa ela não tinha esse caráter burguês,
E mais do que isso, vai dizer o Gramsci, ela não só ela não é burguesa, ela tampouco é jacobina, né? Porque o Gramsci, nessa época, tinha uma leitura do jacobinismo, daquela fase mais radicalizada da Revolução Francesa, como uma revolução desprovida, uma corrente política desprovida de ideias culturais, desprovida de um projeto cultural, de um projeto social novo. O que, aliás, é uma leitura muito comum dos jacobinos, né? Jacobinos, na Revolução Francesa, era só bagunça, eram radicais de classe média, não tinham um projeto de sociedade. Ele vai dizer, na Revolução Russa não tem nada a ver com isso, a Revolução Russa, ela carrega em si a novidade, ela carrega em si um projeto, uma sociedade nova. Mas o Gramsci vai mudar de ideia sobre isso depois. Quem conhece um pouco mais o pensamento do Gramsci, a história das ideias do Gramsci, sabe que ele vai mudar de opinião com relação ao jacobinismo. Ele vai ser muito influenciado pelas pesquisas sobre a Revolução Francesa que associam os bolcheviques aos jacobinos. Em particular, um historiador francês chamado Albert Mathieu, que no comecinho dos anos 20 vai publicar uma obra reinterpretando a Revolução Francesa à luz da Revolução Russa e mostrando que no seu tempo, no seu contexto, a Revolução Francesa, os jacobinos cumpriam um papel semelhante ao dos bolcheviques na Rússia, né? O que mostra, né, o papel absolutamente inovador que toda revolução tem para a historiografia e para a pesquisa histórica, né? A gente pensa muitas vezes que o conhecimento ele é uma coisa estática, feita de uma maneira fria, de uma maneira descolada das transformações políticas. O que a gente vê no contexto da Revolução Russa é o contrário disso. A Revolução Russa ela começa a ser um marco de reinterpretação da própria história das revoluções na modernidade, né? E ela é um ponto de partida para reinterpretar a própria Revolução Francesa. E isso é muito Marx, né? Isso também é uma coisa que se vincula a uma certa tradição de análise da Revolução Francesa, renovada pelo papel das massas na política, das classes populares, né? Porque o Marx já tinha já operava nessa chave, né? De ler a Revolução Francesa em movimento, né? O impacto dela como um grande acontecimento, mas ao mesmo tempo ela sendo reinterpretada pelas classes trabalhadoras, o operariado, enfim, fazendo história, né? Ao fazer história se reescreve a própria história, né? Essa foto que vocês estão vendo agora, ela é uma foto da guerra, justamente da Revolta do Pão. É uma foto sobre... quem sabota o trabalho? Liga Industrial, ali no canto, né? Falando contos industriais. A classe trabalhadora reivindica o direito à vida. Quem sabota a reconstrução? São os moderados e companhia, né? O que é a reconstrução, né? Justamente a recuperação da sociedade italiana no pós-guerra e tal, né? Enfim. E isso... Eu acho que talvez eu tenha confundido um pouco essa foto, não tenho certeza. Eu tirei de um site, mas agora estou na dúvida se ela está contextualizada corretamente. Enfim, e a outra foto que eu quero mostrar para vocês, daí eu volto para a explanação, é essa aqui. Essa aqui é uma foto da chamada Batalha de Caporetto. A Batalha de Caporetto é um fato histórico importante desse ano de 1917, porque ela é uma batalha que o exército italiano se envolveu e que teve uma consequência muito drástica para a participação da Itália na guerra, porque é uma batalha que custou dezenas de milhares de vidas, né, e centenas de milhares de feridos. A Itália perdeu a batalha e ela foi uma derrota cachapante para o país, com um custo humano altíssimo, e
e isso desmoralizou completamente, o ponto de virada da participação da Itália na guerra, e essa batalha foi em novembro de 1917, mais ou menos no mesmo contexto, exatamente, o Pierluigi está falando que isso até virou até uma espécie de uso na linguagem comum, né, você usa Caporetto, provavelmente, o Pierluigi pode me corrigir, para se remeter a quando uma coisa vai muito mal, assim, uma destruição total, falhei completamente, derrota terrível, é Caporetto. Entrou para a linguagem popular deu PT. Mas esse PT aí, nosso, é o PT total, né? Não é o Partido dos Trabalhadores, mas deu PT, no nosso caso é isso. É o derrota terrível, horrorosa. Então, foi uma batalha tão drástica, uma derrota tão acachapante para o exército italiano que colocou o termo no léxico, foi parar na linguagem popular da nação, né? E o fato é que você imagina, você tem na Itália acontecendo uma derrota dessa proporção, né, com essa gravidade, e ao mesmo tempo ali na Rússia do lado você tem a Revolução de Outubro, que na verdade é novembro, né, pelo calendário, que é a tomada do poder pelos bolcheviques, né? E o Gramsci, a gente vai ver isso nas próximas semanas, porque os textos que eu separei, eles também estão separados por cronologia, então tem um texto de agosto, tem um texto, se não me engano, o segundo texto que eu separei é de setembro, e o terceiro texto é de dezembro, então a gente vai ver esse Gramsci lendo, né, a realidade italiana e olhando para fora. A gente vai vendo como ele vai se aproximando, né, se tensionando por esses acontecimentos e se aproximando da leitura bolchevique, né, das posições dos bolcheviques com relação ao conflito na Rússia. O que é também interessante para a gente se dar conta de que a Revolução Russa, tampouco, ela foi um processo homogêneo e, digamos, racional, né, totalmente pré-estabelecido. As posições foram mudando rapidamente, né, a minha tela está sem imagem, alguém está falando, talvez seja para você, não sei. Eu estou me enxergando aqui, não sei se vocês estão me vendo. Mas as posições vão mudando, as correntes políticas vão mudando, e o Gramsci percebe isso, ele percebe que a revolução ela vai acontecendo também a partir do papel político que as diferentes correntes e tendências têm no processo. Então, você tem uma multiplicidade de grupos, de setores, né, organizações políticas, que vão encontrando um certo lugar nesse processo, vão se localizando dentro dessa dinâmica política, e o Gramsci percebe aos poucos que os bolcheviques são o grupo que interpreta melhor, que consegue interpretar melhor qual é o processo político que está em curso. E aí sim, né, em particular o papel do Lenin é uma fama que já naquele contexto quente, né, da Revolução Russa, é uma fama que já o precede, né, ele já ganha uma notoriedade, né, uma celebridade internacional já nessa época, e o Gramsci ele está muito afinado, começa a seguir essas informações, que aliás não circulavam naquela época como circula hoje, né, que a gente entra no site dos partidos, entra no site de notícia, vai no Twitter, vai no Facebook, a coisa já chegou, você já consegue interpretar, você já consegue ler e ver como o Bernie Sanders nos Estados Unidos está assim, na Inglaterra você tem lá etc, e por aí vai. No caso você pensa, 100 anos atrás na Europa, você tinha a imprensa, né, cumpria um papel muito importante, era o veículo por excelência das notícias, das informações, mas sempre orientada por certos valores, certas tendências. Muito rapidamente a imprensa na Itália começa a duvidar, a criminalizar, a estigmatizar os processos políticos mais
mais intenso. Eu já peguei aqui a sua pergunta, Marcelo, e depois eu vou comentar. Já começa a ser crítica e estigmatizar os processos políticos que se desenvolvem na Rússia, e o Gramsci, por outro lado, você percebe ele tentando driblar esse circuito de informações, se conectar às informações internacionais, ao que os delegados que vêm da União Soviética, da Rússia revolucionária dizem. Ele começa a se familiarizar com os termos, a coisa do Soviet, a coisa o que está acontecendo, em particular em Petrogrado, né, o papel, a vanguarda que se constitui política ali, nessa cidade, e vai mastigando, deglutindo, interpretando aquelas informações e usando essas informações para se localizar dentro do contexto italiano, inclusive dentro do próprio Partido Socialista Italiano, e aí eu vou só concluir para a gente abrir a conversa, né, que era um partido que havia se posicionado na guerra de uma forma mais progressista do que em outros lugares, né? Se vocês conhecem um pouco a história dos partidos da social-democracia, da chamada Segunda Internacional, 7 minutos, maravilha, para terminar, né, Fred? Vocês devem se lembrar que a maior parte dos partidos socialistas, né, ligados à Segunda Internacional, se declararam, votaram os créditos de guerra para a participação dos seus países na Primeira Guerra Mundial, né? Ou seja, capitularam ao nacionalismo desses países para, enfim, disputas parlamentares, institucionais, moderação no acordos dentro dos parlamentos, dentro dos governos, e a Itália foi um dos países em que o Partido Socialista não aderiu à guerra, né? Não votou os créditos de guerra, a participação da Itália na guerra, só que assumiu uma postura também que não dava conta das necessidades da população na época, que era uma postura de neutralidade absoluta. Olha, a gente não é a favor da guerra, da Itália entrar na guerra, mas a gente também não vai fazer nada contra, porque, enfim. Então, essa postura da neutralidade absoluta tinha produzido um efeito muito ruim para a política dos socialistas na Itália, né? O Mussolini, isso é uma notícia interessante, o Mussolini, que depois vai ser o ditador fascista italiano, ele era socialista. E não só ele era socialista, ele era uma liderança política importante no Partido Socialista. Ele era o diretor do jornal, do principal jornal socialista na época. Vou mostrar ele aqui para vocês, que é o Avante. Eu esqueci de mostrar esse jornal, vou mostrar ele rapidinho aqui. E o Mussolini, ele defende a entrada da Itália na guerra. Aqui o jornal. Esse aqui é o jornal, o Avante, o jornal do partido na época. Olha como eles eram, né, os jornais. Enfim, ele defende a entrada da Itália na guerra e ele é expulso do partido. E o Gramsci, nessa época, isso é em 1915, antes desse período que a gente vai discutir aqui no curso, ele publica o primeiro artigo dele na imprensa socialista com o seguinte título: Por uma neutralidade ativa e operante. E nesse artigo, ele não é que ele defende o Mussolini, mas ele faz uma consideração sobre a importância do Partido Socialista não adotar uma política de completa abstenção. Se imagina vocês, a Luciana Genro criticada por apoiar o Moro, certo? Se imagina o Gramsci criticado por apoiar o Mussolini. Esse Gramsci criticado por apoiar o Benito Mussolini há 100 e pouquinhos anos atrás. Né? Vocês vejam como a política ela é feita de processos muito complexos. Mas se vocês forem ler esse artigo do Gramsci, vocês vão ver que a preocupação dele era uma preocupação completamente legítima. Era a preocupação de que o partido não se abstivesse na política, que ele não tivesse uma postura de completa abstenção
Ela teve um tweet que ela fez, Viva o Sérgio Moro, na época da campanha da Lava Jato, apoio à Lava Jato. Não, isso não é uma questão para a gente entrar aqui, eu já estou me arrependendo de ter falado, mas, de todo modo, na verdade, eu só falei isso para falar que o Gramsci apoiou explicitamente o Mussolini quando o Mussolini defendeu a entrada da Itália na guerra. Não para defender a entrada da Itália na guerra, mas para mostrar que o Partido Socialista não estava dando uma resposta suficiente à altura do desafio de organizar a classe trabalhadora num contexto de ascensão do militarismo no continente, e que o partido deveria assumir uma postura de diálogo com as classes trabalhadoras e com a classe média, que estava sendo dragada para dentro desse militarismo sem nenhuma alternativa a isso. O Gramsci é totalmente defenestrado por esse artigo. Até hoje, os comentaristas, eles discutem o papel desse artigo no pensamento político do Gramsci. É um artigo fascinante, a gente não vai discutir ele aqui, mas quem tiver interesse, eu posso depois passar referência. E ele fica 2 anos sem atuar politicamente, com muitos problemas de saúde, ele também tinha um problema de dinheiro e tal, e quando ele volta à ativa no partido, que já em 1915 para já 16, mais, ele fica uns meses afastado. Isso, Luciana, obrigada. Quando afastou o Cunha. Exatamente, quando o movimento das mulheres afastaram o Cunha. É isso. É isso aí. E ele volta justamente atuando dentro desse jornal um pouco antes da Revolução Russa eclodir. Enfim, eu acho que é isso que eu tenho para falar na abertura desse curso. Quero ouvir vocês, e se a Luciana quiser falar, né, já que ela foi citada aqui, enfim, espero não ter sido mal interpretada também eu. E é isso, Fred. Tá ótimo. Eu tentando sistematizar algumas perguntas aqui para a gente, tem muitas das perguntas estão falando sobre, na verdade, as comparações e a posição do Gramsci durante a Revolução Russa e suas mudanças do processo, né? Primeiro, a comparação com o jacobinismo, a relação dele com Lenin e a relação do Gramsci com Trotsky, né? Tudo isso em relação à Revolução Russa. Talvez, e tem alguns setores que falam também desse jovem Gramsci se contrapondo ao Gramsci já da maturidade, né? E as comparações com relação à Revolução Russa. Talvez fosse interessante comentar um pouco sobre isso. Tem 3 perguntas que vão nessa toada, né? Jacobinismo, leninismo, trotskismo e a questão da Revolução Russa. Tá. Jacobinismo... Tá. Bom, sobre o jacobinismo, eu já falei, o Gramsci, ele próprio anuncia essa mudança depois, né? Ele mesmo revê esse lugar do jacobinismo. O que é interessante sobre o jacobinismo, a posição dele nessa época, de 1917, é como ela revela a influência que ele sofria das correntes de interpretação neoidealistas da Revolução Francesa, que eram correntes de interpretação muito avessas a esse momento da Revolução Francesa, que elas liam como destruidor do papel civilizatório da Revolução Francesa. De certa forma, uma leitura conservadora, porque via que a Revolução Francesa ela tinha todo um papel de revolução cultural, civilizatória, e de repente vem os jacobinos e destroem aquilo tudo, e terror, e guilhotina, e violência. Então, o Gramsci ele era bastante influenciado nessa fase por essas leituras da Revolução Francesa, por essa interpretação, mas
mas ele vai mudar essa posição explicitamente, né? Isso tem um trabalho muito bem feito de uma pesquisadora da Unicamp, chamada Sabrina Areco, que publicou o livro, inclusive, ano passado, que mostra esse processo de mudança da posição do Gramsci em relação ao tema da Revolução Francesa e do jacobinismo. Ele vai reabilitar totalmente os jacobinos mais tarde. A questão com o Trotsky, eu acho que quem trabalhou isso melhor aqui no Brasil foi o Álvaro, né, no laboratório de Gramsci, e tem um pesquisador chamado Frank Rosengarten, que escreveu um artigo chamado A Questão Gramsci-Trotsky, em que ele explora as mudanças de posição do Gramsci no contexto da discussão sobre a Frente Única no período em que Gramsci está na Rússia, isso já 21, 22. E esse artigo é muito bom porque você vê como também o Gramsci, ao descobrir a Revolução Russa ao vivo, né, e tomar contato com os debates na União Soviética, vai reformando, não, mas vai lapidando suas posições políticas, e o Rosengarten reconstrói isso muito bem, mostrando que ele tinha uma linha mais de intransigência, se alinhava mais com uma linha do partido mais esquerdista, digamos assim, e ele muda essa posição, corrige isso e volta para a Itália numa linha mais trotskista, mais leninista. Trotsky tem um papel importante aí. Tem alguns pesquisadores que acham, inclusive, que em 24, Gramsci está mais próximo de Trotsky nas suas posições políticas, que ele é mais reservado em relação a isso por conta da disputa do partido na Itália, e para se localizar dentro do próprio Comitê Central, mas que há indícios de que ele tinha uma posição, não tinha um alinhamento com o setor que está disputando de uma forma áspera de liderança do partido e combatendo a oposição de esquerda. Eu acho que tem muita pesquisa para ser feita ainda sobre esse Gramsci na União Soviética, e esse Gramsci em relação ao debate interno do Comitê Central e toda a disputa que se dá depois da morte do Lenin, mas uma coisa é certa, que Gramsci não apoiou a expulsão da oposição de esquerda do Comitê Central, era contrário a isso, escreveu uma carta já preso, enviou, a carta nunca foi em Rosengarten, ali não é Gard, é Garten, T-E-N, tentou enviar uma carta, não conseguiu, a carta não foi entregue, e etc. Então tem mas isso não significa que ele fosse um adepto do trotskismo, né? Se vocês forem fazer uma pesquisa nos cadernos do cárcere, Gramsci citando Trotsky, é sempre para criticar o Trotsky. Ele critica no Trotsky justamente a leitura que o Trotsky faz da Revolução Permanente. Não se sabe se ele, de fato, conhecia o texto, né, o livro que Trotsky publica entre 27 e 29, né, 29, eu acho, enfim, não se sabe se o Gramsci teve, de fato, contato com o livro, mas ele conhecia a fórmula, e ele faz uma crítica a essa fórmula, porque interpreta que o Trotsky teria uma leitura pouco atenta aos desafios da revolução do ponto de vista da organização e da disputa no que o Gramsci chama de guerra de posição, né? Que não tem nada a ver com marchar para dentro das instituições e eleições, mas tem a ver com a disputa da sociedade civil numa chave mais multiplicada, né, das trincheiras, das várias frentes em que a disputa político-cultural precisa se dar. E ele acha que o Trotsky interpretava mal, ou de maneira insuficiente, esse campo, esse terreno, na verdade. É uma crítica da maneira como o Trotsky leu o terreno da disputa política no contexto
já, né, de desenvolvimento da União Soviética, de certas contradições dentro e fora da União Soviética. Então, essa eu acho que é a resposta que eu posso dar de uma maneira, assim, sem perder muito rigor. Agora, é um tema fascinante, a relação Gramsci-Trotsky, e difícil de se interpretar. O Gramsci achava o Trotsky muito uma pessoa que errava pela vaidade, assim. Tem uma passagem nos cadernos que ele dá a entender isso, que ele que ele acabava cometendo erros por descuidar de certas questões importantes na política, atuava de uma forma muito, não é arrogante a palavra, mas muito impetuosa. Enfim, mas isso eu acho que não é aquilo que é mais importante no Gramsci e talvez algumas das críticas dele não fossem totalmente descabidas, na minha opinião. Agora, sobre se o Gramsci renega a Revolução Russa, tem, né, essa interpretação, tem uma lenda de que o Gramsci, no final da vida, teria escrito um caderno perdido, e nesse caderno ele teria dito que ele, na verdade, renegava o marxismo e era liberal. Parece uma piada, mas existe essa teoria, como existem muitas teorias de de que Gramsci pensou ao final da sua vida, e como ele mudou e tal. O que eu acho importante de todo esse debate? A partir dos anos 70, se consolidou entre os ativistas, em especial os trotskistas, mas não só, uma imagem de Gramsci como um intelectual moderado, anti-revolucionário ou favorável a táticas estritamente controladas dentro de uma sociedade da democracia burguesa. E isso não é verdadeiro, isso não é compatível ao que é o pensamento de Gramsci. E as pesquisas que foram sendo desenvolvidas ao longo dos últimos 30 anos sobre seu pensamento estão jogando muita luz sobre isso. Então, eu acho que hoje nós estamos em condições muito melhores do que os revolucionários, os socialistas, os ativistas de movimentos sociais estavam há, sei lá, 20, 30 anos atrás, para usar Gramsci ao nosso favor, porque felizmente há muita pesquisa sobre o seu pensamento que resgatou ele de uma leitura muito moderada, de uma leitura muito... ela não tem um problema só político, essa leitura, ela tem um problema, inclusive, científico, porque você aproveita muito menos o autor quando você banaliza ele, as ideias dele, né? Quando você faz com que essas ideias recuem para um patamar do aceitável para alguns e do rejeitável para outros. E o Gramsci ele pode nos oferecer muito mais que isso, né? Ele era definitivamente um autor que tem muito a contribuir para quem precisa pensar como o socialismo pode ser construído sob tantas derrotas, né? Como a gente pode manter, recuperar e fazer avançar a radicalidade da luta social dos oprimidos, né, dos explorados, daqueles que estão na margem, dos subalternos, vai dizer o Gramsci, sobre tantas e tantas derrotas vividas ao longo de tanto tempo, né? O Gramsci é um autor que escreve na prisão. Ele é um autor que sempre perdeu, né? Um intelectual, um ativista, militante que nunca foi vitorioso, né? Se você for considerar a trajetória dele, é uma trajetória de muitas derrotas. E ele escreve na prisão, onde ele fica 11 anos, uma obra que é um antídoto para a derrota. Então, talvez hoje, né, nós, socialistas, sob tantos escombros, sobre tantas derrotas e amargando tantas frustrações políticas, possamos nos reencontrar com Gramsci e aprender com ele como resistir a elas e avançar com a radicalidade daqueles que experimentaram a Revolução Russa no calor da hora. Aí, já emendando, Dani, os outros é sobre a Revolução Russa em si mesmo, né? Vou ler aqui diretamente, que talvez seja melhor. Primeiro, Gramsci acompanhou a Revolução Russa e de que forma que ele influenciou a criação do PCI e qual a importância disso na Itália. As outras
A outra aqui também é sobre a Itália de 1917. A revolta foi pré-revolucionária mesmo, lá, como pode se caracterizar, certo? E como pôde reverter depois a ordem institucional num momento como aquele. Se o Gramsci teve algum contato com alguém da Rússia durante o calor do momento ali, e tratar um pouco sobre os escritos dele antes da revolta ali do pão. Uhum. Achei. Sobre os escritos dele, de agosto, setembro, que é essa fase, esse período, eu acho que a gente vai voltar para isso na semana que vem. E o texto que vocês vão receber, que é o Relojoeiro, é um texto que vai nos ajudar a refletir sobre isso. Mas, de maneira geral, eu não vou ficar fazendo propaganda do livro, mas esse volume que vai sair pela Boitempo, com os escritos dele do período todo, os escritos do ano todo de 1917, eles são muito bons para ver essa evolução de alguém que, de repente, precisa lidar com uma revolução acontecendo no mundo. Como ele lida com isso. Ele, lógico, apoia de primeira hora, percebe a importância daquilo, mas também você percebe, é como se você tivesse uma construção em movimento, né? A coisa ela vai oscilando, você percebe ele lidando com uma matéria bruta e incandescente, né? E é muito difícil acertar o tempo todo, ao contrário, é muito instável, mas ao mesmo tempo muito fascinante. E eu acho que tem um valor teórico, porque não é todo analista do Gramsci que acha isso. Tem gente que acha que esses textos são textos desnecessários, ou que são textos de uma fase ingênua do Gramsci. Gente que acha que esse material é um material que não tem valor teórico. E isso, na minha opinião, é um erro, porque você é um ativista da altura do Gramsci, né? Ele é baixinho, mas da altura política dele já nessa época, vivendo uma revolução e reagindo a ela. E se isso não tem valor para nós, né, eu acho que tão pouco aquilo que você já escreve, derrotar dentro da prisão, poderia ter, certo? Então, as duas coisas, elas têm que ganhar o peso que elas merecem para a estatura desse intelectual, porque para nós ele não tem só um valor acadêmico, certo? Ele tem um valor político. Você quer também olhar para como é que aquele intelectual interpretou a realidade quando ela estava acontecendo. Você quer olhar por que a gente quer olhar para isso? Porque a gente quer saber como fazer isso. Essa é a grande diferença. Por que a gente tem que ler o Gramsci da Revolução Russa? Porque a gente quer saber o que a gente tem que fazer para como é que se interpreta uma revolução. Porque ao se interpretar, ao aprender como se interpreta uma revolução, ao estudar como se interpreta uma revolução, se contribui para fazer uma revolução. E esse é o valor que as ideias têm na política, né? Elas são chaves, elas abrem portas. Com elas a gente percorre caminhos novos, a gente se permite percorrer caminhos novos, né? Esse é o valor do Gramsci de 1917. Agora, o PCI, né, o partido que ele funda, que é o Partido Comunista Italiano, ele só vai ser fundado em 21. Né? Então, aqui você tem um Gramsci dentro de uma ferramenta que existia, que era uma ferramenta de uma geração, né, de partidos muito semelhantes, e em 21 esse partido racha um congresso. Vejam, é a realidade que todo mundo que já fez parte de uma vida partidária em algum momento já viveu, já viu acontecer. O partido racha e ele participa da fundação de uma ferramenta nova que logo em seguida vai ser reconhecida como uma ferramenta, como um partido que tem alinhado ao que se constrói como terceira internacional na União Soviética. Isso é em 21, a gente nem vai chegar nesse momento. A gente nem vai ver a crise ele dentro do PS, do Partido Socialista, vivendo a crise do Partido Socialista, porque isso vai acontecer entre 19 e 20, aí sim uma experiência pré-revolucionária. A Revolta do Pão é uma experiência radical, com contornos, digamos, catastróficos para o poder local, mas ela não é
nem pré-revolucionária, nem revolucionária. Agora, 19 e 20, sim. Porque 19 e 20 você tem um movimento fortíssimo de ocupações de fábrica, não é só ocupação, é militarização da ocupação. Você tem a formação de um exército a partir dos operários. O Gramsci e o jornal, aí o Lorde Ninova participam desse processo organicamente. Esse processo é traído, né, pelas grandes centrais sindicais da época e derrotado. E o Gramsci, em seguida, rompe o partido, racha, o PS racha, e surge o Partido Comunista. É nesse contexto que o Partido Comunista surge na Itália, da derrota das ocupações de fábrica, do famoso Biênio Rosso, né, os 2 anos vermelhos, né, na Itália, que Turim tem uma importância bem grande. E aí surge o Partido Comunista, e o curioso é assim, o Gramsci ele não funda o partido e vira o dirigente do partido. O Partido Comunista surge e Gramsci é ainda uma fração minoritária dentro dessa nova organização. A posição dele não é majoritária. Ele é dirigido por um setor mais esquerdista, que é representado pelo Amadeu Bordiga, que é uma liderança política importante do sul italiano. E essa correlação de forças só muda depois da ida dele para Moscou, né, dessa ida dele para a experiência na União Soviética, e ele se convence de redirecionar a linha política do partido, inclusive para refazer algumas alianças com os socialistas, já no contexto de frente única, né, porque já se tem uma leitura internacional de que há uma contra-revolução sendo gestada e preparada, né, organizada na Europa. Então, imagina, você racha com o partido, e aí você volta para fazer aliança com o partido na tática da frente única. Então tem um processo ali muito complexo, difícil de ser interpretado, e é evidente que o fato de você ter um polo na União Soviética revolucionário em curso fortalece muito o acerto e reorientações na política, né? A nossa situação hoje, ela é terra arrasada, porque você não tem onde se apoiar. Você não tem a construção desses pontos de apoio que ajudam a fortalecer construções políticas nacionais. Isso está para ser refeito, né? É muito frágil, né? A gente está na defensiva em todos os lugares do mundo. Então, ali você tinha, né, a experiência revolucionária fortalecendo certas construções e permitindo a elaboração sobre elas também, né? Acho que é isso. Estão pedindo uma sugestão aqui de biografia, e aí começam a entrar nos conceitos mesmo, alguns conceitos de como são elaborados na época já, né? Que aí tem a ver com guerra de posição, instituições culturais da sociedade ocidental, filosofia da praxis, né? Só dando mais uma olhadinha aqui. É isso, e a diferença da distinção da maturidade para agora, como se parece que ele jovem valorizava mais a guerra de movimento e na maturidade mais a guerra de posição. Então. Tá, então esse edifício teórico, conceitual, né, esse léxico, guerra de posição, guerra de movimento, filosofia da praxis, revolução passiva, hegemonia, ele é um léxico mais associado aos cadernos do cárcere mesmo. Em português, quem tiver interesse em começar a ler essas coisas, a Boitempo publicou o Dicionário Gramsciano, que é um volume grande, assim, com verbetes, isso, olha, o Juvenal até mostrou na câmera que ele tem. É um trabalho muito bem feito na Itália, que foi traduzido para português, com comentários sobre os conceitos do Gramsci, todos, né, os vários conceitos do Gramsci comentados ali, e você tem a referência onde esses conceitos foram construídos dentro dos cadernos. Então, a partir do verbete, você pode procurar se aprofundar nos cadernos do cárcere. Então, essa é uma sugestão de leitura que eu dou. Agora,
para esse material que a gente vai ler, para esses textos que a gente vai ler nas próximas semanas, esses conceitos eles não vão aparecer, porque a gente está lendo um período anterior e talvez algumas ideias que ajudem a interpretar esses conceitos estejam lá, mas não para o Gramsci, né? A gente tem a vantagem de fazer isso retrospectivamente, então a gente vai olhar, guerra de posição, será que é disso aqui que o Gramsci está falando, quando ele fala nesse texto de 1917? Então a gente pode fazer esse exercício de ver qual é a conexão que algumas ideias do período dos escritos de 1917 podem ter com elaborações posteriores, mas não vai aparecer na forma de conceito lá. Ele não tem esse objetivo, são artigos para intervenção política, não são artigos para elaboração de uma teoria, de uma filosofia da praxis, de um edifício analítico, com categorias e tal. Agora, isso nem de longe nos autoriza a dizer que haveria um Gramsci da guerra de movimento, ou, trocando em miúdos, da Revolução Russa na juventude, e um Gramsci da guerra de posição, ou da, sei lá, disputa cultural, que é como normalmente se pensa esse termo, num segundo momento. Seria até injusto com o Gramsci, né, porque, afinal de contas, o cara está na prisão, ele poderia, aliás, ele foi oferecido a ele a possibilidade de pedir clemência ao Mussolini, sair da prisão e poder viver num exílio, ou, enfim, livre. E ele não aceitou isso. Ele não aceitou, e pelas cartas da prisão, é possível interpretar que ele tinha uma consciência muito nítida de que clemência ao fascismo teria um impacto sobre a maneira como ele seria lido nas suas posições e nas suas ideias, né? Então, isso é até uma coisa que eu e o Álvaro, a gente fala do Gramsci no artigo que a gente escreveu, que era para nosso encontro de hoje, né? Não existe um abandono por parte do Gramsci daquilo que ele viveu com relação à Revolução Russa e do significado da Revolução Russa. Assim como não há um abandono dele da guerra de movimento, as duas categorias, guerra de posição e guerra de movimento, são parte de um edifício que ele chama, de uma construção teórica que ele chama de análise da correlação de forças. Né, existe um parágrafo importante do caderno 13, que é um dos cadernos do Cárcere, eles estão numerados, por isso que tem esse número, nem foi o Gramsci que deu o número, é um número que foi atribuído posteriormente, mas é o caderno 13, que é o caderno que ele escreve sobre Maquiavel, e tem um parágrafo que ele dedica longamente a pensar essa estrutura de análise do que ele chama de relações de força. Então, quando você diz guerra de movimento, guerra de posição, não é exatamente uma escolha política. Eu quero fazer aqui uma guerra de movimento, agora eu quero aqui fazer uma guerra de posição. Não é uma tomada de posição, não tem esse lugar. Né? Para o Gramsci, isso é um critério para analisar, a história das revoluções modernas, então ele vai interpretando, desde a Revolução Francesa, todos os processos políticos que se sucederam na Europa, usando esses critérios. Então ele diz assim, Revolução Francesa é guerra de movimento, mas você tem uma fase de guerra de posição em seguida, depois 48, você tem guerra de movimento de novo, aí você tem uma fase de guerra de posição em seguida, aí 71, você tem guerra e por aí vai, né? Então, ele vai interpretando a história europeia, tomando como centro a Revolução Francesa, que é o polo revolucionário moderno por excelência, né? Então, ele vai interpretando a história europeia usando essas categorias. E aí, depois, ele retoma essas categorias e tenta pensar como é que, a partir da Revolução Russa, esse mesmo processo de reviravoltas políticas, de mudança no terreno, impõe situações de luta diferentes, né? Então, quem usa essas categorias como slogan da política tá usando isso de uma forma equivocada, porque esse não é o papel delas. Não é o papel delas, né? Escolher até porque
O conflito, você não se escolhe o conflito, você luta o conflito que existe para lutar, e esse conflito vai impor certos limites para a sua ação, certos contornos, e você... Olha, esse caderno 13, ele é leitura obrigatória para quem quer fazer alguma diferença na política, tendo algum tipo de orientação de como pensar as coisas, e é para isso que ele serve, e foi para isso que ele foi pensado. Ele foi pensado para ser uma ferramenta, não foi pensado para ser um decreto sobre como a política deve ser, como deve ser a estratégia, etc. A gente, inclusive, talvez tenha que considerar a possibilidade de que a guerra de movimento, em algum momento, volte a existir como um terreno da luta política. Né? Qual que é a diferença entre as duas? Né? A guerra de movimento é a guerra aberta, é a movimentação do exército por manobras, né? E também é chamada de guerra manobrada. Você tem o processo de centralização da direção política e afirmação da movimentação de grandes massas, né, de grande contingente militar. Ele está usando toda uma terminologia que é militar, mas ele está falando da política, de uma vez só. Enquanto que a guerra de posição, ela é quebrada, ela é fragmentada, você não tem uma frente só, você tem muitas frentes de luta que se sobrepõem, muitas vezes, em uma espécie de rede, e em cada uma dessas frentes de luta, você vai ter que usar de armas diferentes, e no nosso caso, armas, né, não é literal. Também mas não é só literal. Muitas vezes, numa frente de luta, a arma é uma linguagem, uma certa capacidade técnica, uma capacidade de entrosamento, ou de falar um certo estilo cultural. Então, o que o Gramsci começa a perceber é que depois da Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra de posição por excelência, né, das trincheiras, você tem uma mudança no terreno político que é muito drástica. E ele começa a pensar, puxa, como é que você faz a revolução sem colocar dois exércitos um contra o outro e ver quem ganha? E se os exércitos estiverem todos misturados? E se o terreno estiver todo acidentado? E se a batalha tiver que se dar em várias frentes? Como é que você sabe que você garantiu a vitória numa frente? Ainda mais se a batalha se der num campo, numa linguagem, num estilo político, numa forma política que não é aquela que você identifica imediatamente. Como é que você sabe que aquilo que você venceu, que aquilo está estável, que você pode contar com aquele fronte? É muito mais difícil pensar política assim. Mas e se esse é o terreno? Como é que se constrói sobre esse terreno? E aí, no Gramsci, isso está muito associado a discutir, por exemplo, as transformações industriais que estavam acontecendo não só na Europa, mas especialmente nos Estados Unidos nessa época, né? Grandes mudanças com formação de uma sociedade fordista, né? Ele vai estudar, ele fica muito interessado pelos estudos que o Henry Ford faz sobre a classe operária nos Estados Unidos, né? O Fordismo é a organização integral, né, da vida do trabalhador dentro do sistema da fábrica, né? Você controla a vida sexual do trabalhador, a vida doméstica, você tem todo um plano de racionalização dessa vida, de conformação dessa vida dentro de uma dinâmica de trabalho produtivo. Mas a gente sabe, hoje, né, 100 anos depois, quase 100 anos depois dos Cadernos do Cárcere, que também essa estrutura produtiva que ele identificava, transformando profundamente as vidas nos diferentes países, mudou. Né? O Gramsci não viu a televisão, ele não viu, muito menos a internet, muito menos as transformações de desagregação ainda mais profunda do trabalho, né, de desconexão ainda maior da atividade produtiva, que nós estamos vendo, que nós vemos, né, mas o que ele via na sua época já é, digamos assim, um insumo para pensar
para a gente elaborar em cima, né, para a gente trabalhar o pensamento crítico, socialista, revolucionário, nessas condições que são extremamente hostis, né, extremamente hostis para nós, revolucionários. Então, guerra de posição, guerra de movimento, eu espero que eu tenha conseguido com essa fala deslocar na cabeça de vocês o valor que essas categorias têm, porque elas são, o valor delas é analítico, é o valor da dificuldade, é o tamanho da dificuldade que a gente tem de enfrentar no nosso contexto, na nossa época, para fazer política, para ser vitorioso, né? Para se fazer a política em qualquer terreno, em qualquer linguagem, tendo que explorar qualquer ambiente, e sair vitorioso desse contexto, sabendo que, inclusive, essa vitória é uma vitória que precisa ser pensada de maneira agregada, com muitas idas e vindas, com muitas gerações de pessoas em frentes diferentes, né? E essa talvez seja uma das maiores contribuições que o Gramsci pode ter deixado para nós, uma teoria que nos permite traduzir a política em todas as esferas da vida social, inclusive essa que a gente está enfrentando hoje, que é onde a saúde, o sanitarismo, a subjetividade, a saúde mental se tornaram frontes políticos inadiáveis para nós. E já emenda no outro conjunto de questão que eu acho que é importante, que é entender o contexto daquela época e as lições para o contexto de hoje, né? O Diogo fala da possibilidade de termos uma revolta do pão no pós-pandemia aqui, e qual é a nossa tarefa de impulsioná-la em meio ao aprofundamento de uma crise, né? Também saber um pouco sobre como pensar aquele momento, esse momento histórico aí, com um paralelo com hoje, o papel das instituições culturais também hoje em dia. É isso, depois aí... E daí você já vai fechar, né? A última resposta e você já fecha. E aí você poderia, antes de fechar, fazer uma propagandazinha também do relojoeiro também, do próximo texto, tá, e falar o que a gente pode já dar uma olhada nesse próximo texto. Tá, legal. Vou um pouco engatar com isso, né? Primeiro, queria registrar, né, o papel do Álvaro na tradução desse material comigo. Se não fosse o trabalho dele, até convidei ele, não sei se ele ainda está por aí, mas ele estava assistindo. Se não fosse ele, a gente não teria esse material para estudar, né? Viva os tradutores. Aliás, tradução é uma frente de luta específica, muito valiosa. Eu sei que tem uma equipe do pessoal aí da internacional, né? Grupo, coletivo, enfim, que trabalha em cima disso. Eu acho que essa é uma frente de trabalho extremamente importante. E esse texto, né, o Relojoeiro, ele é um texto muito bom, a gente vai ler ele na semana que vem, vai discutir ele na semana que vem, para pensar essa questão dos tempos, né, de como se pensa a transformação política, a revolta, a conquista da própria consciência dentro do processo histórico, né, que é uma questão muito difícil de ser pensada, porque a gente não vive num tempo só, né, já dizia o Daniel Ben Said, que não por acaso é um leitor de Gramsci. A gente não vive num tempo só, a gente vive em muitos tempos ao mesmo tempo. Essa reflexão do relojoeiro, ela pode ser facilmente vinculada a uma discussão que aparece nos Cadernos do Cárcere, que é a da consciência. Né? Nos Cadernos do Cárcere, o Gramsci vai falar da consciência compósita, né? Da consciência humana como um processo muito emaranhado. A consciência é um emaranhado. Você pode ser socialista, católico, gostar de astrologia e futebol. E tudo bem, na verdade, não existe uma consciência homogênea. A consciência política ela tem essa característica mesmo, ela é acidentada. Você tem, inclusive, não só visões de mundo muito combinadas, né, que misturam muitos aspectos dentro de um mesmo tempo, mas você tem consciências que existem combinando coisas de tempos passados, então tradições milenares, sei lá, de culturas rurais,
indígenas, negra, quilombola. Se por um lado isso pode ser visto por alguns mais iluministas, né, como uma coisa ruim, que a sua consciência deveria ser algo claro, racional, totalmente limpo, né, totalmente lógico, para o Gramsci, não. Para o Gramsci isso não é um problema, isso é uma condição. Trabalhar a consciência como um processo emaranhado, bagunçado, onde alienação e consciência política se misturam, é extremamente importante, né? Por isso que ele vai formular outros dois conceitos nos cadernos também, que é o de consenso comum e de bom senso. Se a consciência bagunçada, ela reproduz muito senso comum, ela também tem bom senso. Nas classes subalternas, você tem sempre um elemento de bom senso que acompanha aquela coisa, senso comum, ultra esquisita, bagunçada, e esse terreno é o nosso terreno, não tem como fugir disso. Então, o relojoeiro, a gente vai discutir essa coisa do tempo. É lógico que para o Gramsci, ali em 1917, isso estava intimamente ligado ao processo de construção político, né? Ele fala, né, de uma escavação na matéria social, né? Ele está falando sobre esse processo de escavar, de produzir dentro da sociedade um pensamento vivo, capaz de organizar, de produzir organização política. A gente vai ver um estilo muito vinculado a essa coisa do pensamento, da ação, da vontade, porque isso é importante para ele nesse período. Depois ele vai corrigir algumas coisas que ele lê como excessivamente idealistas nisso, mas para nós não tem problema nenhum, porque a gente já sabe o que ele corrigiu depois do pensamento dele mesmo, então isso não importa. O que importa aqui é ele sacudindo a indiferença, tentando jogar essa indiferença, opor essa indiferença, que é muito forte, que ela surge na massa, né, uma indiferença em relação à condição de opressão, né, que a guerra produz, sacudindo isso com uma proposta política, com uma construção de uma reflexão política. Então, isso é o que a gente vai discutir na semana que vem. É um texto que talvez se conecte bem à coisa do odeio aos indiferentes. Então, a gente vai pensar um pouco essa questão da indiferença, do tempo, da construção da consciência política, num contexto muito drástico, que é o contexto de guerra, revolução e tal. Isso é o que a gente vai discutir na aula da semana que vem, né, no nosso encontro da semana que vem. E a questão, só para encerrar, né, do Gramsci ontem e hoje, eu acho que existe uma demanda represada por ler e estudar Gramsci na esquerda brasileira. E essa é uma demanda que é fruto de um certo esgotamento, por um lado, de um ciclo em que esse autor foi muito diminuído, né, ele foi muito represado dentro de uma certa estratégia, por um lado, mas também é uma demanda produzida aos poucos por esforços de novos pesquisadores, por ler, interpretar, buscar novas maneiras de olhar para esse autor, liberá-lo, né, de certas amarras. Isso vem sendo feito internacionalmente, não só aqui no Brasil. Você tem equipes de pesquisa na França, na Itália, principalmente, nos Estados Unidos. Então, você tem uma renovação dos estudos gramscianos que permite esse esforço que a gente vai fazer aqui entre nós. E, por fim, né, eu acho que nada melhor do que a gente ler um autor como ele, né, alguém que sobreviveu a uma prisão, né, que viveu longos anos encarcerados, que sempre dedicou a vida a uma construção política e deixou uma obra que é, na verdade, o produto das reflexões dele desse período, para esse nosso tempo de quarentena, né, onde também nos sentimos limitados, né, principalmente quem está nas linhas de frente do seu movimento, do seu partido, da sua
da sua atuação, às vezes, numa organização voluntária, num trabalho político, numa entidade, né? E hoje se sente limitado, se sente com muito mais dificuldade de atuar, com muito... a gente fica impaciente, porque a gente vê as coisas acontecendo, né, a tragédia que se desdobra nossos olhos e pensa, o que eu posso fazer? Né, como eu posso atuar nessa realidade? Como eu posso... qual é o meu lugar? Certo? E eu acho que o Gramsci tem uma contribuição para pensar esse lugar nas palavras do Goethe, né, nem sorrir, nem chorar, olhar de frente, entendendo o que está acontecendo e preparando uma transformação que é necessária, que vai se tornar cada vez mais necessária. Eu não acho que existe uma revolta do pão para depois da quarentena. Eu acho que as classes dominantes do Brasil têm medo de uma revolta do pão hoje no Brasil, porque as pessoas estão, de fato, passando fome, porque as pessoas estão, de fato, sentindo a necessidade de bater na casa delas, na porta delas, no vizinho delas hoje. E essa revolta, e essa indignação, essa energia, ela pode ser acumulada para transformações mais amplas, para mudanças mais profundas na nossa realidade. Se ela não for, aí sim, nós vamos ter perdido nosso tempo. Então, aqui com Gramsci, nós vamos ganhar muito tempo. Nós vamos ganhar muito, muito tempo, porque a gente vai estudar um autor que refletiu sobre isso, que quis isso, que preparou, que usou a vida dele, que dedicou a vida dele a isso. Então, aqui a gente está ganhando muito tempo, num mundo onde não há mais tempo, né? Então, que esse curso sirva para isso. Se ele servir, ele já cumpriu o seu papel. E eu acho que é isso, Fred. Espero ter colaborado, contribuído aqui para isso. Não, excelente. Primeiro, muito obrigado, Dani. Maravilhoso, assim, a exposição agora inicial deu para sentir qual que é a toada do curso e a importância de ver isso agora. Eu já passei lá nos grupos de WhatsApp o texto do relojoeiro para tentar, para a gente já ir começando a estudar e se atentando aí sobre essa temática que você está expondo para a gente. Queria pedir desculpa para todo mundo, lá no grupo lá também, pelo problema tecnológico aqui, né, que acabou desorganizando, aí a gente perdeu alguns minutos aqui de curso aqui, mas para o próximo encontro a gente vamos organizar direitinho, talvez já ter uma transmissão pelo YouTube, caso não consiga entrar na sala, as pessoas possam participar, que possam fazer os comentários a partir do YouTube, e também vamos disponibilizar também o curso, também ver se pelo próprio YouTube aí essa exposição e um pouco do debate que a Dani apresentou para a gente aí. No momento desse de confinamento, né, entender um jovem revolucionário ali, no momento de guerra, depois preso, e continua levantando a bandeira da esperança, de uma nova sociedade, acho que é fundamental. O texto é bem curto, viu, gente? Vocês vão ler rapidinho. Se quiserem, inclusive, podem trazer as questões já. Dá tempo de ler e trazer perguntas. Se vocês quiserem, a gente já abre até com as perguntas o próximo encontro, porque ele é curto, ele é feito para a gente ter tempo de ler e trazer as questões aqui para o curso. É isso. E aí, se quiser dar mais algum toque aí com relação a esse texto aí, mas é isso aí, mais ou menos, que queria colocar. Beleza, pessoal? Então, o próximo encontro vai ser na semana que vem, certo? Aí agora com tudo organizado, na próxima quinta-feira. E a gente vai tentar toda semana, em todas as quintas. E na última semana vai ser quando começa esse curso da Universidade Emancipa aí, da UERJ, que a Dani já fez a propaganda e o convite aí. E tem o link já também aqui na caixinha de diálogo daqui. Depois você vai ver propaganda pelas nossas redes também. Beleza? Valeu, Fred. Falou. Vou parar de gravar aqui.